sem passar por 2020, mas há também aqueles que avaliam que as eleições municipais são eleições municipais, as eleições gerais ou as eleições presidenciais e de governadores, Senado e Federal é outra eleição completamente diferente. Eu vejo realmente um desgaste cada vez maior do governo Bolsonaro, embora alguns dizendo que a pesquisa Datafolha revela uma parada, uma estabilizada na queda do Bolsonaro e dividindo aquela coisa em três partes iguais, mas eu ainda vejo quando você analisa, por exemplo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Bolsonaro está despencando, né? A rejeição a Bolsonaro já é muito grande. E aí quando você vê um aliado de Bolsonaro como Marcelo Crivella, que é um bispo, é dessa parte que compõe a base de Bolsonaro, composta de evangélicos e neopentecostais, porque a pesquisa diferencia, Vladimir, esses dois segmentos. Né? Pastor, eu queria só, dando uma parte para você aí dessa questão, eu acredito que a gente já está na segunda parte do nosso programa, certo? É verdade. Eu acho que a gente já passou os 30 É você vê o tempo aí e a gente já retomar com todas essas análises, né? Lembrando que o cágado da semana é sempre, a gente tem relevado, mas é sempre importante, né? Vamos tentar fazer o processo chegar até o seu fim nessa segunda parte, concluindo o nosso programa com o cágado da semana, né? Então, já estamos na segunda parte, embora que eu vou conferir, quando você toca aí, eu vou conferir no nosso sistema. Tá? Pedir aos alternautas uma saídazinha aqui, é rápida. Você está conosco aqui no RC Roda de Conversa, tá? Fica com Vator, enquanto eu vou nos estúdios. Dá uma olhada lá para preparar o segundo tempo para vocês. Olha, o Vladimir vai gostar, porque eu vou sugerir, eu vou indicar um nome que ele gosta bastante para ser o cágado da semana. Vai ser o Abraham Weintraub. Ele, como gosta muito desse nome, então vai ser meu indicado, porque inclusive ele tomou um revés tão grande, Vladimir, um nocaute, né? Um game over, para quem gosta da língua inglesa, e foi tão grande, né, com a história de que ele falou de drogas nas universidades, ele cita inclusive a UNB. A UNB tem uma terra contínua lá, que não faz mais parte da universidade, que alguém resolveu plantar maconha. Mas isso, a própria instituição foi e denunciou. Foi ela que fez a denúncia, né? E teve um inquérito lá que não tem nada a ver com a UNB, a não ser o fato de ser terra contígua, ou contínua. E aí, ele fala nisso no Congresso, e ele recebe um revés daquele que só Muhammad Ali, Cassius Clay, sabe aplicar com tanta maestria. O deputado Ivan Valente pergunta, mas e os 39 quilos de cocaína no avião presidencial? Podia dormir sem essa, vai entrar. Por isso que você é meu candidato ao cágado da semana. Bom candidato, eu vou concordar plenamente. Você faria até porque você gosta desse nome, né? Não, você Abraham Weintraub. Weintraub. Mas vamos entrar na questão da corrupção, estou no segundo ponto. Sim. Já podemos entrar? Podemos. A corrupção, eu coloco assim, Vamos voltar às pesquisas no segundo tempo ou vamos fazer tudo direto? Vamos fazer direto. Porque... tá. Então, eu sugeri a você esgotar a questão da pesquisa. Você ainda tem uma... Pronto. Então... Eu acho que a pesquisa tem aspectos extremamente importantes para o nosso internauta, né? Por exemplo, lá está que 36% não acreditam e rejeitam Bolsonaro. Né? É um governo muito desgastado. Aí péssimo e ruim, né? Você está dizendo, né? Péssimo e ruim, né? Esse percentual, 36%. Exatamente. E aí quando você pega a questão de que nós temos aí um desgaste muito grande por parte do governo, e você pega a avaliação do combate à corrupção, porque a grande bandeira desse governo era o combate à corrupção, Vladimir. Ele iria fazer diferente. Ele era o candidato antissistema. Ele se vendeu como tal.
Então, por força daqueles algoritmos, né, que foram vendidos pelo Steve Bannon, se propagou uma imagem de um cidadão que estava há 28 anos na política, mas que representava o novo, era o candidato antissistema. Antissistema que outro dia me disseram, mas o Lula apoiava o Cabral. Eu digo, sim, e o Bolsonaro apoiou o Cabral. O Bolsonaro apoiou o Pezão, apoiou o Paz. Ele sempre foi governo. Apoiou o Maluf, foi do partido do Maluf. E ele sempre foi governo. Então, um deputado do baixo clero formou um patrimônio pessoal dele e fez os filhos dele, 3 filhos políticos, fora a ex-mulher, né, que chegou a ser vereadora e que foi substituída pelo próprio filho numa guerra entre a família. Então, esse cidadão, ele chega e vende a imagem anticorrupção, apesar de a gente saber que esse baixo clero era aquele do Congresso que só votava matérias, né, mediante, por exemplo, o mensalão. Né? Uhum. O Bolsonaro foi o zero e viseiro da questão do mensalão. Era do deputado que ficava com as migalhas, né, de gente como Roberto Jefferson, né, que pegou uma mala de dinheiro e que era para o partido o PTB, e depois ele disse, não, essa mala era para mim. Para mim, o Zé Disseu tem que arrumar outra mala para os outros deputados. Então, um canalha desse, o Roberto Jefferson, chegou a virar herói nacional porque denunciou o mensalão. E o que era o esquema de mensalão? Era pegar deputados como Jair Bolsonaro, do baixo clero, e pagar para votar as matérias que eram boas para o país. Né? Então errou o Partido dos Trabalhadores nesse aspecto, errou. Até adotou uma política com o mesmo operador do PSDB, que era o Marco Valério. Né? Então você veja que esse cara que chega à presidência, inclusive mancomunado, né, numa aliança com Sérgio Moro, o juiz do processo, o juiz que vendeu a sentença, e que a corrupção ela é ativa e passiva. Se existe alguém que vendeu uma sentença, existe alguém que comprou uma sentença. Então, nós tivemos esse episódio, não é, onde o ex-juiz virou ministro da Justiça 6 meses depois de prender o Lula, né, 6 meses depois. Passou a campanha todinha do fórum, trabalhando na campanha. Do Justiça para negociações de bastidores com o governo Bolsonaro. 5 a 6 reuniões. Né? Então você veja que aos poucos a população vai compreendendo, entendendo que ele nunca foi candidato antissistema, muito pelo contrário, está adotando com o Paulo Guedes uma política neoliberal que é a política mais corrupta e mais destrutiva que existe para os países periféricos, que é promovida inclusive pelos países centrais do sistema capitalista. Né? Estão fazendo um rateio para eles, né? Isso, essas privatizações, com certeza, elas têm gordas comissões. Elas atendem a um determinado objetivo. Nesse sentido, Vladimir, eu chamo a atenção do vídeo feito pelo aquele ex-banqueiro, o Eduardo Moraes, né? Ele fez um vídeo muito bom falando da questão de como o agronegócio e como o ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, ele atua com um secretário, né, que é altamente ligado às milícias, aos assassinatos de índios, assassinatos no campo, e como eles estão erguendo pilares para concentração de terra e para a destruição do Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PENAF. Então, um vídeo muito interessante que eu chamo a atenção. Também falando de corrupção, você vai ter aí a questão a gente está falando das pesquisas e já entrando na questão da corrupção, né, Vladimir? Mas a história que também, na semana, o hacker de Moro, né? O hacker de Moro, que está preso, o chamado Vermelho, né? Uhum. E ele traz aí mais uma revelação. A revelação de que tanto a outra da semana passada, onde o doleiro dos doleiros, né? o Messi, né?
ele foi flagrado pela Polícia Federal num telefonema para a namorada, dizendo que fazia muito tempo que pagava uma mesada para um procurador da Lava Jato chamado Januário Paludo. E para refrescar a memória, o tal do Januário Paludo é aquele que dá nome a um grupo da internet entre os procuradores chamado Filhos de Januário. Januário é o mais antigão, é o primeiro que chegou na Operação Lava Jato, é o mais velho e, portanto, é a pessoa que deu nome ao grupo, porque os outros se dizem filhos de Januário, filho de Januário Paludo. E como dizem que filho de gato, gatinho é, o Januário Paludo recebia uma mensalidade, uma mesada do doleiro dos doleiros. Então, o gatão e os gatinhos, então o doleiro dos doleiros pagava uma mensalidade para o gatão, não é? E agora surge uma segunda denúncia, não é? Onde há uma gravação dando notícia do pagamento de propina para Januário Paludo. Repete-se a acusação. Uma foi um grampo da Polícia Federal e outra agora é uma interceptação do hacker, do pirata do Moro, né? Aquele que foi preso como homem que tinha passado todos os segredos da Lava Jato para o Glenn Greenwald, do The Intercept. E agora esse hacker diz que tem essa gravação e que vai mostrar essa gravação, que já está em poder da Polícia Federal também, e que foi solicitado. Lembra que o juiz lá de Brasília pediu a remessa dessas gravações lá para Brasília, Vladimir? Uhum. Então, você vai vendo que essas provas vão ficando definitivas nos processos, né? Assim como aquela lá da portaria lá do condomínio Vivendas da Barra, né? Que também já estava o depoimento do porteiro da casa do seu Jair, já estava nos autos já. Ele fez 2 gravações. Então não adianta Moro ir lá, mais uma vez Sérgio Moro vai lá e pressiona o porteiro, para o porteiro dizer, não, eu não lembro de nada, eu não vi nada. Numa flagrante intervenção, né? Exatamente, sobre a testemunha. Mas, Vator, eu queria dar um enfoque, avançando no tempo aqui, né? Eu queria dar um enfoque já dessa questão, embora que essa questão da pesquisa seja importante, e para mim o centro da questão da pesquisa ela tem que estar associado justamente a essa questão de medição do governo, né? E no máximo em relação à eleição 2020, né? Então, acho que tenha eleições 2022 é uma coisa artificial demais, é simplesmente jogar com os processos de comunicação para tentar algum tipo de influência. São balões de ensaios em cima de balões de ensaios que vão se avolumando. Mas você não acha que essa pesquisa, ou até o próprio Merval Pereira dizendo que a polarização se dá entre Lula e o fascismo, não, porque o Bolsonaro, e o centro está sendo esmagado? Mas isso é em função do processo do governo, não é em relação à eleição. A polarização está em cima da questão do programa que o governo incrementa. E quem está assumindo a oposição efetivamente a esse programa, não está aparecendo como, é o Lula. Porque ele é o motivo de existir esse programa, né? Porque ele foi tirado da disputa para poder ser implementado esse programa. Então a polarização já está aí. Ela já é aí. E ela se aprofunda quando alguns setores, mesmo da esquerda, tentam fazer certos conchavos, né? Nega o processo de contradição, de acirramento da luta de classe, no meu modo de entender. Não? E renuncia ao fora Bolsonaro. E renuncia ao fora Bolsonaro, renuncia e faz acordo com setores muito próximos ao Bolsonaro, mas próximo não é por ser direito ou ser isso, aquilo, outro, não. Próximo em termos programáticos.
Eles estão lá aplicando a pauta. Eles estão lá, Roberto, o presidente da Câmara, o Roberto, Rodrigo Maia está aplicando a pauta do Bolsonaro com maestria, né? Com maestria, enquanto os ministros ficam falando as baboseiras. Com destaque, e o próprio Bolsonaro. Com destaque midiático, de choro e tudo mais. Então, alimentar essa cobra aí é a mesma coisa, no modo de entender, de alimentar o fascismo. Porque se um programa, vamos ser muito realistas, se um programa que foi um programa de frente, e todo mundo esquece, porque quem foi o governo do Lula e da Dilma? Foi um governo de centro-esquerda. Centro com um viésinho de esquerda. Uma tintazinha de esquerda. Não deu certo, não deu certo no sentido do fascismo não aceitar ele. Mesmo assim, o governo Água com Açúcar não foi aceito. E está aí o Lula perseguido, e está aí o programa que eles querem implementar. Quer dizer que a gente estava longe de virar uma Venezuela, virar uma Cuba? É isso, Vladimir? Muito longe, muito longe, muito longe. Então o que acontece? Então a sua leitura aí tá boa, né? Venezuela sob ataque? Tá muito boa. A questão que eu vejo, pegando um pouco logo, introduzindo a questão da corrupção, porque essa questão da corrupção, o que se dá ênfase é justamente os fatos que vão acontecendo. São os flagrantes que vão acontecendo. Né? Não se dá ênfase à corrupção em si. O sistema capitalista ele é corrupto. Ele já é corrupto por si só. Ele é a corrupção. No meu modo de entender, o sistema capitalista vive, se alimenta de corrupção e disputa. E a disputa, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é por corrupção. Porque alguém quer pegar uma fatia maior do que o outro. Do aparelho do Estado. O Estado arrecada. Mas não é a maior parte que o Ricardo arrecada. Se a sonegação fiscal já ultrapassa 500 bilhões no Brasil, se a dívida pública consome 400, 500 bilhões no Brasil, do orçamento. Mas o SCAF essa semana falou, né? Embora a indústria brasileira esteja sendo toda destruída, o Paulo Scaff falou da decisão do Supremo com relação a criminalizar a sonegação fiscal. Né? Você falava de sonegação, então é um dado importante essa semana, o Supremo votando a criminalização da sonegação fiscal. E o Paulo Scaff, agora que sendo lançado pelo bolsonarismo para governador de São Paulo, ele está vendo que essa coisa de condenação em segunda instância e mais a sonegação fiscal admitida como um crime, né? É uma atitude criminosa, né? Penalizada como crime, pode levar muitos empresários à cadeia. Né? Que bom, né? Pois é. E aí a corrupção, ela aflora nesse sistema dessa forma, mas a corrupção não está sendo debatida, não está sendo denunciada nem pela esquerda, numa quantidade, num volume assim significativo e um debate centralizado, em relação ao próprio processo de venda do patrimônio público, de entrega das nossas riquezas, de entrega. Não, pelo contrário, o cidadão aí, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai aos Estados Unidos e fala, não, Paulo, queremos vender tudo mesmo, Banco do Brasil, Caixa, a cadeira da presidência, quer vender tudo. Quer dizer, se bem que a cadeira da presidência, a cadeira ministra, eles já venderam antes, né? Porque eles já entregaram o governo. Inclusive, a gente não está realçando, justamente, aqui também hoje, para mostrar o volume de corrupção que tem nesse país, e principalmente nesse governo que cresceu e muito, que a aparência é justamente o inverso, né? Mas a corrupção durante o governo Bolsonaro, nos 6 meses, agora no
11º mês, 12º já, né? 12º. Terminou. Um ano de corrupção do governo Bolsonaro. Né? E é possível fazer um saldo. Rapaz, Balanço esse número aí, a gente vai demorar um pouquinho para calcular. No meu modo de entender. Porque realmente o que eles estão fazendo de desmonte, de entrega, de redução, de venda, de redução de comissão. salário, Você, como bom vendedor, sabe que cada venda dessa deve ter uma gorda comissão. Comissão de 5, 10, 15, 20%. É o que o governo Bolsonaro tá arrecadando, né, com esse processo todo. Porque vai vender, inclusive foi um fracasso a venda do pré-sal, né? O processo foi um fracasso, o primeiro leilão que eles fizeram. Um fracasso, porque ninguém. Por que não ganha? Essa semana, eu tenho um debate interessante lá na sala de aula, um colega, ele e outro colega, falando sobre a questão do petróleo. Seu curso de Direito. E eu estava falando para ele, eu comecei a conversa, começou porque dizer, papai disse que tinha, meu pai, seu Dantas, velho guerreiro Dantas, falava que tinha petróleo na Paraíba, que ele presenciou na década de 30, de 40, de 50, ele presenciou lá em Espírito Santo, a pé naquela região, que fecharam o poço lá, fecharam, lacraram, tal. E é estranho que tenha muito petróleo lá no Rio Grande do Norte, tem dinossauros lá no Sousa, no sertão da Paraíba, e não acharam petróleo. Você precisa explicar qual é a relação de dinossauro com petróleo. Mas fica um pouco longo, os internautas vão ter que fazer uma... Mas é simples, o petróleo é combustível fóssil, né? E os fósseis foram formados, inclusive, a partir da morte e da extinção dos dinossauros, né? Então, o que acontece? Mas é claro que o petróleo da Arábia Saudita é extraído lá, da forma que é extraído, a possibilidade geológica que tem lá, ele sai próximo de $10 o barril. É do deserto. Outro petróleo que sai barato também, assim, proporcional, da Venezuela. Mas já não é tão barato. O petróleo do Brasil já é mais caro, porque é a plataforma internacional, uma série de coisas. E, dependendo do tamanho do poço, tem petróleo? Tem, mas não compensa a extração por conta dessa concorrência. E não compensa também por conta da corrupção. O que é que acontece? Os países poderosos chegam para Bolsonaro, não é para extrair mais petróleo que tem aí não. Baixa essa bola aí, porque senão a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, tem ameaças e tudo no processo. Porque a produção de petróleo, por que tem a OPEP para controlar a produção? Né? E agora que o petróleo está começando a ficar com menos valor, embora que tenha muito valor, mas está começando, porque quando começa, aí há uma exigência de mais investimentos em energia limpa, né? A energia do sol, a energia eólica, do vento. Então, é preciso que realmente se veja em relação a isso. Então, a corrupção é um processo... Você quer corrupção maior do que um sistema que produz, porque toda produção é coletiva. Toda produção. Não existe nada produzido no mundo que não teve a participação de muitos. Agora, a apropriação é individual. Certo? A riqueza quem gera é o trabalho. E quem é que pega quando é individual? Quem tem mais força. Você acha que tiver um leão, uma tigre, já está aparecendo aqui na televisão, lá com um coelho, tiver um gato, vai conseguir pegar aquele coelho? Vai se alimentar? Não vai. Quem vai se alimentar é a onça, a tigre, é o mais poderoso. Então, quem capitalizou-se no processo de corrupção no mundo todo? Quem foi? Quem dividiu o Brasil, quem matou os índios, quem trouxe os escravos, navio de escravos para alimentar suas fazendas. Então, a reprodução das pessoas... Esse é um corte interessante na pesquisa, viu? Porque aí nós estamos linkando aqui pesquisa e corrupção. Um corte importante é que hoje essa base bolsonarista, ela seria evangélica e neopentecostal, branca, ganha acima de 5 salários mínimos, ou seja, é classe média, média alta, não é? A maioria do sul do país, certo? E aí você tem mais ou menos um perfil
do que seria os eleitores de Bolsonaro. Agora, uma coisa confirmada na pesquisa, Vladimir, são os 14% de inclinação fascista, né? São aqueles chamados Bolsonaro de raiz. Qual é? É o violento, é o que odeia, é o que xinga, é que o aponta, que aniquilar o adversário, é o que tem ideias simplistas, é aquele que acredita que a Terra é plana, é aquele que acreditou na mamadeira de piroca e tudo mais, não é? E que a gente já viu em determinadas pesquisas que isso seria em torno de 7 a 12%. Essa pesquisa crava em 14%. Eu queria entrar para o finalmente do programa, porque nosso tempo, hoje, nós temos em torno de 9 minutos. Aí o último assunto seria Lulinha. Lulinha e fazer a votação do cargo da semana. O cargo da semana, eu acho que já está eleito. Já está eleito, vamos votar logo, pronto. Bem, Agora, contanto que você diga o nome dele aqui para o nosso internauta. Rapaz, eu vou tentar dizer esse nome, mas eu confesso que eu tenho... É o Weinbraun. Abraham. Weintraub. Eleito. O estúpido, o energúmeno. Mas, Vator, eleito o cargo da semana, perseguição a Lula. Para já dar o nosso abraço ao internauta, né? Desejar Vamos voltar ainda, né, Vator? Antes do final do ano, mas... com certeza. A gente já vai aqui. Ainda tem alguns programas até o final do ano. Antecipando aqui, nós não vamos parar os sábados, todos serão sábados, de luta, de comunicação com você, meu amigo e minha amiga, internautas. Então, um abraço grande, semana de muita luta, muita paz, né? As duas coisas têm que andar juntas, porque não tem como ser diferente. Você segue o calendário juliano ou gregoriano? Então, perseguição a Lula. Eu estou no calendário chinês. E, aliás, quero desejar a você um bom ciclo de carbono. Não é um bom Natal, é um bom ciclo de carbono. Geralmente eu digo boas festas, né? Mas, perseguição a Lula. É o confronto. É o confronto do processo político que está em curso, não para, não parou e não vai parar, né? Enquanto os fascistas não foram derrotados, né? Então esse é um processo dinâmico, né? E as armas que os fascistas estão implementando justamente uma das é a perseguição à família de Lula. Aliás, e os seus familiares. É uma afirmação bastante interessante do Reinaldo Azevedo, né? Quando ele diz que esse ódio pode ser que seja fabricado, não é? E a gente viu aí o depoimento da Joyce Hasselman falando da questão de como foi construída a rede de fake news, mas também o grupo do ódio, né, que ela chama, composto pelo Carlos e pelo Eduardo e mais aí alguns, né? Deixa o Flávio de fora disso, porque parece que o Flávio é mais moderado, né? Aparentemente, mas os outros dois são cães raivosos, né? E que comandam uma espécie de grupo do ódio, responsável, inclusive, segundo a Joyce Hasselman, de torrar quase R$500 mil, né? R$500 mil para propagar fake news, dos quais 1.800 robôs seguem o presidente da República, difundem as notícias e as mentiras do clã Bolsonaro através desse grupo do ódio e dos robôs. Então o Reinaldo Azevedo fala dessa perseguição a Lula, dizendo que esse ódio pode ter sido fabricado e não corresponde à realidade. Daí porque o ex-presidente Lula já aparece como aquele que polariza com o bolsonarismo, né? E aquele que já se coloca como favorito para 2022. Mas essa perseguição, Vladimir, ela se dá politicamente, a partir dessa tentativa de aprovar a prisão em segunda instância, como se fosse uma coisa dirigida, fosse feita absolutamente só para prender o ex-presidente Lula, o que é um absurdo, porque não respeita sequer a impessoalidade para se fazer as leis. As leis não são dirigidas a uma determinada pessoa. As leis são para o conjunto da população, não é?
O outro aspecto dessa perseguição é o que aconteceu com Lulinha essa semana. Não é? Com certeza. Então, Valtor, como a gente já está a 3 minutos do encerramento do nosso programa, eu quero desejar a todos e a todas uma boa reflexão, né, com o nosso programa, aqueles que assistirem, e, se possível, dar aquele like, né, se achar que deve alimentar essa luta, alimentar essa participação, essa roda de conversa, se inscreve no nosso canal, vem participar, vem comentar, vem criticar, vem falar alguma coisa para a gente comentar e reforçar a minha leitura de cabeceira, porque acho que a América Latina toda precisa reagir à sanha. Aí devemos dar uma salva de palmas à resistência, né, da Venezuela. Né? A resistência da Venezuela, perto, bem pertinho para vocês, né? Quem se interessar pelo livro, pesquisar esse livro, porque, de fato, eu acho que é a leitura do momento que faltava para completar toda uma discussão mais aprofundada em relação a Bolívia, Equador, Brasil, Estados Unidos, o Brasil, Argentina, essa parte da América Latina toda, nesse confronto com o imperialismo, né, mais representado pelos Estados Unidos, né, que está lá, inclusive com Trump agora em processo de impeachment, né, na Câmara, que está realmente aceito e vai ser colocado. Vai passar, dificilmente passará no Senado. Mas né? lá. Então, um abraço a todos e a todas. É com você, Valtor, para encerrar. Estamos aí a 12 minutos nos meus cálculos. Aí só complementando, né? Você que navega pelas redes sociais, procure ver no YouTube as mentiras que já foram faladas com relação a Lulinha, o filho de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que vão desde atribuir a ele... Que já foi sentado lá nos tribunais de São Paulo, em vários cantos, né? Aí agora se retoma essa perseguição, né? A Polícia Federal, mesmo sabendo que isso não corresponde à realidade, porque já teve, inclusive, arquivado 2 inquéritos nesse sentido, ainda solicita daquela juíza lá de Curitiba, que não se tem nenhum motivo, porque isso está lá em Curitiba, né? Não há qualquer relação entre a UI, Telemar, até porque o fórum dele é São Paulo, né? Seria. Domicílio eleitoral e tudo é São Paulo. Não tem qualquer relação com Curitiba. Se leva para Curitiba, pelo menos essa juíza Gabriela Hard teve a dignidade de não decretar a prisão, porque eles chegaram a pedir a prisão. Agora, baseado em quê? Você pega e entra no YouTube aí, você vai ter vários vídeos. Por exemplo, a Lulinha foi atribuído uma fazenda e se mostrou a sede da fazenda, Vladimir. Sabe o que era a sede da fazenda? A escola de agronomia, ou é de Araraquara ou de São Carlos, entendeu? E aí vai, um jatinho de 1.200.000 dólares, também atribuído a ele, um iate,